Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Accessing library computer data. A USS Pandora. A Pandora era uma nave bastante nova, embora não na frente de outras de seu modelo. Era da classe Akira, que sempre eram utilizadas para explorações curtas. Era comprida e com a frente relativamente oval. Tinha também 4 nacelles de dobra que formavam um X na traseira e que podiam se unir em pares para movimentações mais abrangentes. Tudo isso Joy aprendeu lendo os relatórios antes de dormir. Ele podia ser muitas coisas, mas era um engenheiro horrível. Não sabia nem pregar o parafuso. Se transportou para a nave depois de garantir que tudo ficasse em ordem na base. Ficou pensando se voltaria para lá em algum momento e ficou um pouco triste de abandonar o lugar. Nem sequer teve tempo de se despedir dos moradores do vilarejo abaixo da colina. Antes de poder processar isso, ele já tinha se materializado na sala de transporte da Pandora. Era um ambiente circular e relativamente grande, com 2 plataformas e uma cabine de comando. Sentiu uma leve tontura quando seu corpo assimilou que tinha voltado ao espaço e pensou se realmente estava fazendo a coisa certa. Seu ar faltou por alguns instantes e ele fechou os olhos, respirando profundamente. Haviam 2 alienígenas ali presentes. Uma, com certeza, era a alferes responsável pelo transporte. Uma jovem de cabelos loiros, lisos e com um semblante um tanto quanto irritadiço. A outra parecia ser mais amigável. Sr. Charlotte? Ao que ele respondeu, só Joy, por favor. Ambos se cumprimentaram. Meu nome é Lúmia, assistente de operações. Lúmia tinha uma mancha verde escura que formava um padrão entre os olhos, pequenos e escuros. Tinha metade do tamanho de Joy e bochechas salientes, além de ter os cabelos presos num coque por um laço feito de corda escura. Sua voz era um tanto quanto anasalada. Você é moaeriana, não é? Ela riu de um jeito engraçado. Eu sei que eu sou. Charlotte ficou sem graça. Desculpe, eu às vezes sou curioso e insensível. A jovem sorriu, alegre. Não tem por que se desculpar. Mesmo entre as raças da Federação, nós Moeres não somos muito comuns. Charlotte sabia que não. Os moaerianos eram curiosos e lhe tinham muitas perguntas a fazer se pudesse. Enquanto os humanos tinham evoluído de primatas e cardassianos tinham saído de lagartos, os moerianos eram um caso curioso de espécie que evoluiu de bubonídeos. Alguns ainda carregavam os traços de seus ancestrais e tinham a capacidade de secretar veneno. Era um senso comum que as mulheres de Moéria eram muito mais bonitas que os homens, que ainda tinham certos aspectos físicos de seus antepassados, como olhos grandes e esbugalhados, bocas enormes e línguas grudentas, sem falar de chifres. Se puder me acompanhar, disse a garota, vou mostrar seus aposentos. Ela o guiou para fora e ambos caminharam por um corredor central. Não havia muita gente ali. É uma bonita nave. É sim, classe Akira. Tem a capacidade para 348 tripulantes. Pode viajar em dobra 9.8. 9.8? Sim, disse ela, orgulhosa. É o modelo Akira mais rápido em funcionamento no momento. Ele observava tudo com interesse. A Destoroia tinha sido classe Constitution. Era muito maior do que aquela. Contudo, a Pandora tinha uma certa elegância e um cuidado que a Desto nunca teve. Parecia ser realmente uma nave muito bem cuidada por seus tripulantes. E quanto à capitã? A garota? A capitã Cho está ansiosa para conhecê-lo. Contudo, está em reunião com o comando da frota. Entraram num turbo elevador e as portas se fecharam.
Aposentos, disse a jovem. O elevador começou a descer e ela continuou. Você deu sorte em ter aceitado o convite a tempo. Os reparos vão ficar prontos até o final do dia. Vamos zarpar com antecedência. Quase ficou para trás. Ele riu. Eu imaginei que um pouco de aventura não faria mal. O elevador parou e a porta se abriu. Estavam num corredor vermelho bastante elegante. Lúmia virou à direita e Joy a seguiu tranquilamente. Ela parecia bem disposta e satisfeita de mostrar tudo e ter certeza de que ele estava apreciando o tour. Às vezes o olhava ansiosamente, como se temesse que ele não estivesse lhe dando devido crédito. Enquanto isso, alguns outros tripulantes que passavam por ele o encaravam com curiosidade. Ele tinha se esquecido desse efeito. Pararam à frente de uma porta deslizante e entraram. Os aposentos de Joy eram relativamente mais aconchegantes do que ele pensou que teria. Tinham um formato comprido, como a maioria dos alojamentos em naves da Federação, mas compunham principalmente de uma cama, uma poltrona e uma mesa. Muito bonitinho, disse ele. Deixou as malas em cima da cama e soltou o Júnior da caixa, que começou a cheirar tudo em volta. Lúmia pareceu se interessar muito pelo bicho. Ele é lindo! Já tem um nome? Júnior. Mas que raios de nome é esse? O animal tem que ter um nome forte para crescer forte. Ele arqueou as sobrancelhas e ela pegou o Júnior no colo, que não pareceu achar ruim, se aconchegando no pescoço diminuto da mulher. Vamos pensar num nome melhor para você, não é? Joy sorriu e a alienígena argumentou. Pode se acomodar. Vai haver uma reunião com a ponte de comando daqui a 1 hora. De qualquer modo, vamos avisá-lo. Seu laboratório de pesquisa fica em paralelo com a enfermaria. O Dr. King é um cara legal. Vocês vão se dar bem. O que precisar é só chamar. Eu agradeço, disse ele, se curvando. Novamente ela riu daquele jeito engraçado, só que dessa vez se retirou dos aposentos. Joy não queria ficar sozinho no alojamento. Embora tivesse que arrumar suas coisas, preferia visitar seu laboratório de pesquisa e foi isso que fez. Levou Júnior com ele e com um pouco de dificuldades encontrou o deck de ciências, onde ficava a enorme enfermaria da nave e seu laboratório em conjunto. Era um laboratório circular, com um balcão que circundava a parede e cheio de instrumentos de pesquisa em cima. Nos fundos havia o escritório dele e uma sala de quarentena para precauções. Também havia uma mesa quadrada no meio do ambiente e 2 computadores, um no seu próprio escritório e outro preso à parede lateral. Ele deixou o Júnior em cima da mesa quadrada e começou. Computador, baixar no meu escritório todo o material de pesquisa de Joy Charlie sobre os miscoanos, todos os 67 audiolivros sobre biologia, cultura e psicologia miscoana, separar os que têm categoria F e montar um compilado para distribuição em relatórios para a tripulação. 67 audiolivros, disse uma voz atrás dele. Joy se virou imediatamente para ver quem estava falando com ele e encontrou um alienígena um tanto quanto peculiar. Não era nada diferente de um humano comum, se não fossem as projeções ósseas da testa. Tinha uma protuberância enrugada em formato de seta no osso frontal. Também era maior do que um ser humano comum, tanto em altura quanto em largura. Tinha uns 2 metros de altura e Joy imaginou que ele tivesse que entrar de lado pela porta. Eu ouvi certo. Você escreveu 67 audiolivros. Charlotte pensou em como responder isso. Bom, eu estava entediado. O jovem, porque embora fosse grande, Charlotte suspeitava que não fosse mais velho do que ele, começou a rir. Isso que é dedicação. Ele esticou a mão. Dr. Keane Rhodes. Meu nome é Joy Charlotte. Eles se cumprimentaram. Você é Pendari, não é? E você é bajuriano. Charlotte esperava não ter ficado vermelho e o doutor pareceu achar graça. Então, você é o novo oficial de ciências temporário? Joy balançou a cabeça afirmativamente e abriu uma gaveta, dando uma olhada se tinha algo útil dentro. Aparentemente, eu deveria me apresentar para a Capitã Cho, mas ela está em reunião. Ah, ela está sempre em reunião. Vem, vamos comer alguma coisa. As enfermeiras vão cuidar do seu bichinho. Joy não queria muito sair e interagir, mas não achava também que chegaria em algum lugar se ficasse trancado o tempo todo no laboratório.
Sendo assim, ele deixou Júnior com duas enfermeiras que pareceram encantadas e saiu caminhando com Kinney pelos corredores. Há quanto tempo você está na tripulação? Com a Capitã Cho? 2 anos. Ela me escolheu logo depois que eu ganhei o uniforme branco, mas tem um tempo que não temos uma missão tão importante. Geralmente só temos patrulhado a fronteira do antigo espaço cardassiano. Eles deixaram uma bagunça lá. Um sinal tocou no corredor e uma voz disse no alto-falante: Atenção, alçando voo em dobre espacial. Ah, que bom. Já vamos partir. Ele guiou Joy, que agora, à iminência da partida, notou que a nave parecia relativamente mais agitada. Kinney o levou por um passeio, apresentando alguns detalhes da nave e chegaram onde parecia ser seu destino principal. Bem-vindo ao Gorns. O Gorns era um ambiente circular com uma grande janela panorâmica que dava para o espaço lá fora. Joy teve apenas alguns segundos para contemplar Valiant 3 antes da nave começar a se mover e tudo lá fora se transformar num borrão prata e dourado. Vamos beber alguma coisa. Havia um bar ali do lado, onde o barman era um alienígena reptiliano de grandes olhos vítreos. Ei, George, 2 rodadas. Em Sinterhol, estamos de serviço. O Gordon encheu 2 copos com líquido escuro e ambos brindaram. Eu li sua ficha médica. Você é bem azarado. Joy riu. Você não faz nem ideia. Kinney. Mas os fones são maneiros. Deve atrair a mulherada. Só se for para me matar. Kinney achou graça e tomou um gole de sua bebida. Joy aproveitou e perguntou. Vocês têm muitas raças diferentes aqui, não é? 24 raças diferentes da Federação. Humanos, vulcanos, temos uma trio, um casal de aspalaganos. Aspalaganos? Sério, puxa vida, eu sempre quis conhecer uma união aspalagana. Você deve ter visto a garota. Ela cuida do transporte. O nome dela é Beyoncé. O marido se chama Fendry, é da segurança. Joy queria realmente conhecer os dois. Aspalaga era o único mundo da Federação que tinha um sistema de biologia feito em pares. Tudo no planeta, desde plantas até os habitantes, dependiam de um par para sobreviver. Isso transformava as relações em fundamentos bastante ritualísticos. Diziam que um casal aspalagano era incapaz de se separar e que tinham a tendência a morrer com horas de diferença um do outro. Estava pensando nisso quando reparou numa alienígena numa mesa circular. Era uma denobulana bem magra, com cristas faciais formando um aro ao redor do rosto e longos cabelos castanhos caídos até as costas e amarrados no rabo de cavalo. Charlotte tinha certeza de que ela o estava encarando, mas depois de algum tempo desviou o olhar. Temos o Gore, continuou Kinney, apontando para o barman. E temos também nossa piloto, que é cardassiana. Jack parou de beber imediatamente e todos os seus pensamentos se voltaram para isso. Tem cardassianos a bordo? Uma só, a Harley. Ele observou Joy beber, mas não disse nada. Joy já tinha encontrado outros cardassianos antes, mas quase sempre esses encontros terminavam em histórias ruins. Era de conhecimento geral que bajorianos e cardassianos não se davam bem. Bajor tinha sido invadida por Cardassia e seu povo foi escravizado por quase 50 anos. Foram torturados, mortos, violados e barbarizados das piores formas possíveis. Uma tragédia que só terminou com a crescente aproximação dos territórios da Federação. A ocupação cardassiana já tinha acabado há mais de 20 anos, mas mesmo assim, as cicatrizes dela ainda estavam na sociedade de Bajor. Mesmo que o Império Cardassiano tivesse sido devastado e desfeito na última Grande Guerra, havia um ódio absoluto entre os dois povos. Cardassia era a razão pela qual Joy não tinha mãe. Kinney continuou a observar com curiosidade, mas antes de obter uma resposta sobre o que fosse que estava pensando, o alto-falante ecoou novamente. Oficiais de comando, reunião em 10 minutos. Kinney virou o copo garganta abaixo. Bom, acho que está na hora de você conhecer o restante do pessoal. Joy virou o copo também, ainda pensando em Cardassia e Bajor, e o seguiu. Atravessaram todo o andar e pegaram um elevador para o deck de comando, onde ficava a ponte e alguns outros escritórios mais notórios. Estava caminhando pelo corredor principal quando passaram por uma porta deslizante que levava à ponte da nave. Joy teve um vislumbre parcial de lá de dentro, onde uma mulher muito pálida conversava com uma garota.
Imediatamente o sangue de Joy começou a ferver, mas ele se controlou. Kinney o levou para o salão de reuniões que havia ao lado da ponte. Era quadrado e com um grande telão na parede ao lado. Para a surpresa de Joy, ele já estava cheio de gente. Nos atrasamos? Disse Kinney para Nidal, a vulcana que havia abordado Joy em terra. Não, na verdade, a reunião da Capitã Cho com o almirante terminou mais cedo do que prevíamos, mas já que está com o Sr. Charlotte, deixe-me apresentá-lo. O primeiro pensamento dele é que demoraria para decorar o nome de todo mundo, se chegasse a conseguir. Estavam dispostos na mesa quadrada e dispersados em 2 lados diferentes. Do lado esquerdo, o primeiro era um homem grande de uniforme vermelho. Tinha barba por fazer e os cabelos penteados para trás com algum tipo de loção. Esse é nosso chefe de segurança, Brice Sullivan. Sullivan cumprimentou Joy, que assentiu educadamente. Do lado dele havia um boliano que usava óculos grossos adaptados. Tinha a pele azul escura manchada de branco e uma boca larga com um sorriso bastante largo. Oi, doutor! Guardei seu lugar! Ele acenou para a cadeira vaga ao lado e Kinney sorriu, um pouco constrangido ao se dirigir para lá. Nidal continuou. Nosso chefe de segurança, Aro. Aro não sabia exatamente se olhava para Joy ou para o doutor, mas foi educado o suficiente para acenar com a cabeça. Nidal olhou para o outro lado da mesa, onde havia um matril de cabelos loiros e pescoço fino. Era igualzinho ao humano comum. A única diferença aparente era um rastro de manchas pretas, iguais às de um leopardo, que subiam das laterais de seu pescoço e terminavam nas laterais da testa. Essa é nossa oficial de comunicações, senhorita Naf Vex. Gostei dos fones, disse ela, com uma voz melodiosa. Ele reconheceu a voz sendo a mesma que havia anteriormente conversado com ele no planeta. Achou que tinha algo inquietante sobre essa garota, mas preferiu apenas responder. São bem maneiros. O próximo ao lado era um betazoide. Um homem negro e sem barba, de olhos azuis bondosos. Também não tinham diferentes aparências de humanos, se não considerasse a íris dos olhos que eram escuras e sem coloração. Esse é nosso conselheiro da nave, Sr. Alan Bills. O conselheiro apenas assinou com a cabeça. Betazoides eram telepatas capazes de sentir emoções, então Joy tinha quase certeza de que estava sendo analisado. Depois dele havia um espaço vago, e a próxima era a própria Nidal quem ocupava uma cadeira. E por fim havia um gigantesco cadeirão que deveria ser o da Capitã Cho. Você pode se sentar. Joy ainda estava tentando raciocinar a respeito de tanta gente, mas pôde dizer: é a opção mais lógica, acredito. Isso foi uma tentativa de humor? Todos se viraram automaticamente para ele e Joy parou a meio caminho da cadeira. Eu acho que não. Ótimo. Somos bem regrados com relação às reuniões, ou ao menos tentamos. Mas Joy percebeu que isso não parecia um senso comum. Vamos apenas esperar a capitã para começarmos. Aqui está ela. Todos na mesa se levantaram e ele fez o mesmo. E pela primeira vez na vida, Joy viu a Capitã Cho. Sr. Charlotte, essa é a capitã da USS Pandora, Sra. Larry Shaw. A Capitã Cho era humana e tinha metade de seu tamanho. Tinha cabelos pretos escuros e lisos e rosto redondo, com queixo pequeno e pronunciado. Seus olhos eram grandes e se fixaram nele. Joy nunca esqueceria seus olhos e a forma como ela o encarava. Ela o encarou com um sorriso e disse numa voz bastante jovial: Sr. Charlotte, é um prazer. Ouvi falar muito de você. Espero que bem, senhora. Ela sorriu e seguiu para seu cadeirão. Acredito que o senhor ainda não conheça a nossa piloto, Harley Sharma. Joy não se virou para trás porque sentiu a presença, mas a cortesia mandava que encarasse. Ele então se virou prontamente. Era sim uma cardassiana. Tinha a pele escamada completamente branca, como leite puro. Uma proteção rugosa em cada lado da testa e no meio dela uma projeção menor em formato de colher, azul escura. Seus cabelos eram longos e trançados até a cintura. Ambos se encararam por instantes bastante mais longos do que o comum, tentando encontrar o que dizer, e Nidal argumentou. Seus povos tiveram problemas, mas vocês não representam seus povos aqui. Representam a Federação. Qualquer problema que tiverem deve ficar no alojamento, ou fui clara? Ambos assentiram lentamente e Joy se sentou, enquanto a cardassiana assumia seu lugar. A Capitã Cho sorriu, parecendo aliviada.
Obrigado, Nidal. Agora, vamos trabalhar. Quero que vocês acolham o nosso novo oficial de ciência, Sr. Joy Charlotte. Ele concordou em vir conosco para encontrar a Verbra. Joy assentiu e ela continuou. Como vocês devem ter lido no relatório, a Verbra, uma nave miscoana, desapareceu há algumas semanas do cinturão de Betazed. Eles andavam emitindo frequências subespaciais, uma mensagem que tinha encontrado o artefato alienígena. O último sinal que recebemos foi uma comunicação numa faixa muito baixa do subespaço. Ela fez sinal para a nave, que digitou no tampo da mesa. A tela na parede ao lado se acendeu e emitiu um som agudo muito alto que incomodou o fone de Charlotte. Essa, disse Naf, foi a chamada que recebemos. Parece ser um sinal de socorro programado, mas tem alguma interferência nele. Ainda não consegui decifrar. Mas parece que isso não existe nem no tradutor universal, nem no banco de dados da frota. Ela ficou evidentemente animada. Isso, e sua voz ficou excitada, pode ser o sinal de um primeiro contato alienígena. Ou, Disse Bree, falando pela primeira vez. Charlotte achou sua voz exageradamente séria. eles podem ter sido sequestrados, atacados por piratas. Muitos têm vindo do antigo território cardassiano. É o que eu acredito, disse a Capitã Cho. Na verdade, pelo que sabemos até agora, essa é a nossa maior aposta. Se foram burros o suficiente para ficar soltando em frequências de rádio aberta que encontraram um pote de ouro, Mas Joy balançou a cabeça. Não se trata de tolice. É da cultura miscoana levantar a moral de seu povo com possibilidades. Eles têm uma tendência a exagerar nas coisas. Esse artefato eles podem ter achado qualquer lixo espacial e dito que emite uma radiação diferente. Se não fosse esse sinal... Esse sinal é muito abrangente, argumentou Nidal. Joy reparou como ela parecia alta ao lado da capitã. Logicamente, nem pode ser uma mensagem. Faróis espaciais têm a tendência a produzir misturas de sons que podem ser interpretadas erroneamente. Mas Naf contra-argumentou. Isso não é uma falha de farol espacial. Isso não é um erro de equipamento velho. Tem uma coisa profundamente alienígena nessa emissão. Eu passei a noite analisando isso e tem faixas de som distintas. Alguma coisa quer fazer contato e encontrou a Verbra. São muitas possibilidades, senhorita Vex. A sua é apenas uma delas. A lógica de que existe uma comunidade ainda inexplorada no cinturão de Betazed, que já foi totalmente mapeada, é muito baixa. Eu acredito mais na possibilidade de Bree, de que tenham sido sequestrados. Joy pensou por instantes. Eu fico com a senhorita Naf. Esse sinal, posso tentar ajustar meus fones para captar mais coisas. Ele foi montado para distinguir sons com 99% de clareza. Seus esforços são bem-vindos, mas seria mais interessante se os empenhasse na construção de um relatório sobre os miscoanos para que possamos entender seus conceitos. Eu já fiz isso. Separei blocos quando cheguei, mas deixo essa decisão nas mãos da Capitã Cho. Joy e Nidal se olharam perpetuamente. A capitã suspirou. Eu quero que Joy ajude Naf com essa pesquisa acústica. Mesmo que eu ache que eles foram sequestrados por piratas, todas as possibilidades estão na mesa. Também quero que todos analisem relatórios sobre os miscoanos e o que pudermos encontrar sobre a nave Verbra. Charlotte e Dr. Kinney, o que sabemos sobre os miscoanos? Eles se entreolharam e o doutor deixou que Charlotte continuasse. Bom, são humanoides classe 2, altamente resistentes a temperaturas elevadas. Sua audição é produzida através de pulsos de sinais emitidos pelos chifres. São bastante elitistas. Sua sociedade é moldada por castas que vão desde algumas extremamente baixas até outras imperiais. Essa divisão classista impediu eles de se juntarem à federação. temos de esperar um confronto? Joy deu de ombros. Depende. Se acreditarem que estamos tentando influenciar o modo de vida deles, ou roubá-los. As naves miscoanas têm um sistema de defesa bastante defasado, disse a Cardassiana, e Joy achou sua voz bastante profunda. A Pandora pode dar conta delas. Não estamos indo explodi-los, disse Charlotte, cruzando olhares com a garota. Para nos entendermos com os miscoanos, só precisamos de uma boa conversa. Dr. Kinney pareceu achar graça. Estamos mesmo pensando em ir para a pancada com os alienígenas desaparecidos? Não, disse a Capitã Cho, bem enfaticamente. Não estamos.
E não vamos repetir o incidente Romulano. Para isso eu quero o Sr. Emerald fora da minha engenharia. Sr. Aro, onde ele está agora? Aro com sua cabeça careca. Confinado ao alojamento, esperando ordens. Ótimo. Que fique lá, até o final dessa missão. Como estamos na engenharia? Aro balançou a cabeça para os lados. Conseguimos reparar todos os danos. Conseguimos sim. E estou fazendo diagnóstico para saber se vai ficar tudo ok. Mas a princípio está tudo bem, ótimo. Quanto tempo para chegarmos? Disse a capitã, olhando a Cardassiana. Estamos indo em dobra 7.3. Se eu aumentar para 8, podemos chegar lá em 3 dias. Consegue manter esse ritmo sem danificar os motores? A garota olhou para Aro, que disse: é possível. Se eu monitorar, faça isso. Quero chegar logo para voltarmos à estação. Depois do que o Sr. Emerald aprontou, quero deixar essa nave em doca seca por 7 dias. Todos ficaram em silêncio e ela concluiu. A Almirante Zal categorizou essa missão como prioridade para nós. Não é preciso explicar as razões. Sei que temos problemas, mas todas as naves têm. Então vou lembrá-los de que temos um dever a cumprir como oficiais da frota. E podem ter pessoas naquela nave precisando de socorro. Vamos trabalhar como uma equipe. E é isso. Eles se levantaram e ela disse: Sr. Charles, pode ficar um pouco mais? Ele continuou e depois que todos tinham saído, a capitã lá de Nidal sorriu e disse: Fico feliz que tenha aceitado nos acompanhar. Eu li sua ficha e o que fez na Destoroia. Charlotte deu de ombros. Não é algo que eu... Ambos ficaram se entreolhando e ela ergueu as sobrancelhas. Eu li os relatórios. Sorriu para ele e Joy ficou pensando em o quanto ela era jovem. Só queria que estivesse a par do funcionamento da nave. Nidal tirou um pad eletrônico do bolso e passou para ele. O turno de pessoal. Você assumirá a estação científica conosco na ponte. Já tem seus acessos cadastrados. É responsável pelo corpo científico da nave. Não temos muitos membros nesse departamento. Ele assentiu e a capitã finalizou, dando um largo sorriso e dizendo: Dispensado, Charlotte, e bem-vindo a bordo. Ele se levantou e quando estava quase chegando à porta, ela disse: Aliás, Sr. Charlotte, vamos ter uma festinha no bar hoje. Por alguma razão, Joy pensou que talvez não fosse bom ir a essa festa, mas era um novato ali, não queria parecer antissocial. Pode deixar, capitã. No restante do dia, ele não teve outras interferências ou reuniões. Ele começou a fazer a transição de seu equipamento para o laboratório, e isso incluía um aquário bastante grande onde ele criava um polvo de anéis azuis. Charlotte costumava usar o veneno dele para sintetizar um calmante forte que podia ser expelido em forma de granada, mas só funcionava em mamíferos. Algum tempo depois dele chegar, a trio, na FIVEX, apareceu. O computador disse que você estava aqui. Ele pareceu surpreso. Pensei que ia demorar mais para começarmos aquela análise. Não foi por isso que eu vim aqui. Na verdade, estamos relaxados agora. Estou fora do meu turno. Vim te agradecer pelo que fez na sala de reuniões. Charlotte achou estranho. E o que eu fiz? Ela riu. Você me defendeu na frente de todo mundo contra a Nidal. Isso não é comum. Ele franziu as sobrancelhas. Vulcanos se acham muito espertos. Com certeza Nidal é. Sabia que já ofereceram uma vaga de capitã para ela umas 5 vezes? Por alguma razão ela nunca aceita. Joy pensou sobre isso durante alguns momentos. Bom, talvez ela só veja mais vantagem em ser imediato. A garota pareceu concordar. Talvez. Joy pensou numa pergunta. Você é um trio unido, não é? Ele parou diante da próxima pergunta. Sabia que era indelicado ficar fazendo suposições sobre essas coisas. A sociedade trio tinha um costume bastante peculiar de unir alguns de seus membros em simbiose com uma espécie que era capaz de guardar lembranças e personalidades. Isso gerava uma corrente de memórias, pensamentos, informações e consciência que era passada de hospedeiro para hospedeiro durante gerações. Unir-se a um simbionte era uma coisa difícil e peculiar, e ele era inserido cirurgicamente. Só era possível fazer isso com um trio. Todas as tentativas de inseri-los em outras raças terminaram terrivelmente mal. A garota pareceu entender seu semblante. Se a próxima pergunta que for fazer é como nós nos sentimos, então não há muita diferença. Ele deu risada e a garota completou. Essa é uma pergunta estranha, né? As pessoas olham as nossas diferenças e acham que vivemos de uma forma especial. Bom, você realmente é especial. Ela fez um muxoxo de descaso.
Tenho certeza que sem esses fones você é a mesma pessoa. Já eu, sem meu simbionte, sou vazia. Você era assim antes de receber? A garota pensou por um momento e concluiu. Vazia, talvez não. Mas faltava significado. E Vex ajudou você a encontrar? Ela balançou a cabeça para os lados. De certa forma, mas ainda temos problemas de relação. Meu marido costuma me chamar de Corrobor, 6 rostos. Seu marido? Você é casada? Sim, mas ele não está a bordo. Serve na casa de Borras, em Cronos. Charlotte ficou surpreso. Você é casada com um Klingon? Ela franziu o senho. Por que a surpresa? Joy. Bom, Klingons são peculiares. Meu marido é um guerreiro. Guerreiros peculiares. Um dos meus amigos é meio Klingon. Está em Marte planejando naves. Naf balançou a cabeça para os lados. Alguém precisa planejar, não é? Já pensou por uns instantes antes de dizer. Bom, já que está aqui, que tal começarmos a analisar aquele sinal? E assim, juntos, ambos começaram a analisar a acústica do sinal emitido. Joy tinha de admitir que, embora sinais sonoros não fosse seu ponto forte ou seu interesse, aquele estava realmente o deixando maluco. O som emitido pela Verbra no subespaço tinha uma assinatura absolutamente alienígena. Não parecia para ele um pedido de socorro, e sim um grito estridente e caótico de alguma coisa absolutamente não humanoide. Ambos ficaram tentando interpretar seu significado, ou separá-lo em linhas de diálogo durante quase 1 hora antes de se darem por vencidos. Os padrões dele eram demais até para os fones de Joy, que suportavam cargas sonoras altíssimas. Talvez estejamos deixando alguma coisa passar, disse ela, debruçada sobre a mesa. Mas Joy não achava que era isso. Tinha certeza de que estava pensando sobre isso do ângulo errado. Se eu não decifrar isso, disse a garota, minha carreira como oficial de comunicações vai para o ralo. Charlotte não queria acreditar na teoria de Nidal sobre aquilo ser apenas lixo sonoro. Nidal era uma vulcana, e tal qual os vulcanos, tinha uma visão bastante estreita das coisas. Charlotte havia aprendido que existiam mais do que apenas 1 ou 2 caminhos para responder a uma pergunta. Mas ele não conseguia encontrar nenhum deles agora. Acho que está na hora de parar por enquanto. Vex assentiu. Sim, provavelmente eu vou sonhar com esse barulho. E ainda tem a festa de aniversário do doutor pra irmos. Já ficou surpreso. Não sabia que era aniversário do doutor porque eu mesmo não tinha comentado. Bom, isso aqui vai ter que esperar. Mas, ao sair do laboratório, ele ficou pensando que realmente tinha deixado alguma coisa para trás. Esperava conseguir pensar logo. Tinha certeza absoluta de que aquele sinal não era uma coisa à toa. Sem mais ideia de como decifrar o enigma sonoro, ele voltou com Júnior para os alojamentos e se trocou. Mesmo que chegasse cedo à festa, ainda podia tomar uns tragos. Ficou surpreso, no entanto, ao achar o refeitório cheio de gente. Lúmia, a garota que o recepcionou na chegada, o percebeu ali e fez sinal para que ele se aproximasse. Ela estava na companhia de Naf e da garota cardassiana que olhou com dúvidas para Joy ao vê-lo chegar. Contudo, ela não lhe disse nada. Só virou o copo que tomava. Lúmia argumentou. Senhor Charlotte, acredito que já conheço o pessoal do comando. Ele sorriu educadamente e se encostou no balcão ao lado. O barman resmungou para ele e Joy apenas disse. Me vê o uísque humano. Naf quem argumentou. Eu e o Sr. Charlotte estávamos estudando aquele som horrível. Ela tinha dito isso exclusivamente para a cardassiana, que respondeu. Descobriram alguma coisa? Nada digno de nota, é só uma barulheira, ao menos por enquanto. Mas, seja o que for, acho que vai dar para descobrir mais quando chegarmos lá. Joy deixou de prestar atenção na conversa. Estar na presença da cardassiana o incomodava. Ele, lentamente, se sentou mais para o lado e ficou em silêncio, tomando seu uísque. Sentiu que estava sendo observado e, ao olhar para frente, encontrou a mesma denobulana de antes o encarando. Era inacreditável como ela tinha olhos grandes e claros, e também era inacreditável como ela era magra. Joy a ignorou. Observou o doutor recebendo presente de aniversário.
Ele parecia ser um cara realmente muito amado pela tripulação. O boliano da reunião, Aro, lhe deu um abraço e um beijo no pescoço. Charlotte piscou para isso. Era uma coisa que tinha passado despercebida por todos, mas ele sabia que quando um boliano beijava a cabeça ou o pescoço, era um sinal de intenção sexual. Joy não tinha tanta certeza de até onde o doutor conhecia os costumes bolianos, mas aquele estava evidentemente passando batido por todos ali. Eu sei o que você está pensando. Ele é apaixonado. Joy se virou imediatamente e encontrou a Cardassiana sentando ao seu lado. Não é exatamente um segredo para ninguém, mas gostamos de manter sentimentos pessoais fora da ponte. Ele assentiu e ela pediu para o barman encher sua taça. Você não gosta de mim, não é? Charlotte piscou pro nada. Você gosta de mim? A garota balançou a cabeça. Meus sentimentos pessoais não contam aqui. Ah, contam, cortou ele. Ambos ficaram sentados em silêncio ao lado um do outro. Ela observava o doutor receber outros presentes e argumentou. Sabe como os Pendari resolvem problemas? Joy sabia sim. Embora não fossem daquela parte da galáxia, a Voyager, que tinha sido a nave a empreender o mais longo voo em espaço profundo já realizado até então, tinha trazido uma boa noção de como funcionava o mundo Pendari. Eles saem na porrada, trocam 20 minutos de soco ou até um dos dois desmaiar. Mãos nuas, nada de espadas. Todos os problemas que tiverem um com o outro ficam na arena. Ela balançou a cabeça afirmativamente. Mas ele não pode fazer isso aqui. Nem um Klingon aguentaria lutar de mãos nuas com ele. Já ouvi levantar uma nave auxiliar. Joy sorriu e ambos tornaram a ficar em silêncio, ao que a garota mencionou. Não precisamos gostar um do outro. Só precisamos estar em acordo que não somos o que os nossos avós fizeram. Meus avós foram mortos, retrucou ele, e a garota continuou. Meus também. E minha mãe, e minha irmã, mortos pelo domínio. Meu povo massacrado, tanto quanto o seu. Eu li sua ficha, igual você, eu também fui criada por membros da Federação. Joy bateu o copo no balcão. A história do meu povo e a sua não tem nenhuma semelhança. O meu povo foi massacrado, torturado numa invasão unilateral. O seu povo se aliou aos maiores vilões que o Quadrante Alpha já conheceu e colheu o que plantou. Agora estava para a resposta quando a boliana de olhos grandes no canto se levantou e caminhou até ele. Você é Joanne Charlotte, não é? Joy odiava que o chamassem assim, mas assentiu. Sou. Meu nome é Balestra Trin. Você lembra do meu pai? Joy não sabia exatamente o que ela queria dizer, mas obviamente a intenção não era boa. Seus olhos tremiam e seus braços finos também, e seu rosto parecia perigosamente perto de inchar. Trin? Acho que tinha um Trin a bordo. Você nem sequer se lembra dele? Nem sequer se lembra do rosto do meu pai? Por que lembraria, não é? Ele era só um engenheiro. Joy fechou os olhos e a garota deu um tapa em seu rosto. Olhe pra mim quando eu falar com você. Harley se levantou de seu lugar. Olha como fala, Alferes. Ele é seu oficial superior. Ele jamais vai me dar ordens. Não depois do que ele fez na Destoroia. Ela olhou com incredulidade para as pessoas em volta que haviam parado de festejar e observavam a cena, constrangidas. Eu estou ficando louca? É isso? Ele deixou a nave inteira morrer. Salvou só 12 crianças. Ativou a autodestruição e matou mais de 800 pessoas. Por que ele está numa nave estelar enquanto meu pai se enforcou para acabar com a própria dor? A Capitã Cho veio caminhando rapidamente com Bree ao seu lado. Senhorita Trin, vai se acalmar imediatamente ou vai ser confinada aos seus aposentos. É isso que fazemos aqui, não é? Igual confinou Emerald. Eu jamais vou aceitar ordens de Joy Charlotte. Prefiro antes jogar minha insígnia fora. Dava para ver que Cho estava bastante irritada. Sr. Sullivan, Bree deu um passo à frente. Vai escoltar Trin para os aposentos dela. Ele fez um gesto gentil para a garota, cujo rosto inchou perigosamente e desinflou. Charlotte ficou vendo ela ser escoltada e suspirou, virando o copo. Acho que está bom para um dia, não é? Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Caminhou tranquilamente sobre os olhares do restante da tripulação. Estava na porta quando parou e se virou. Harley ainda o olhava e ele argumentou. Holodeck 3, em 30 minutos.
Ele retornou aos seus aposentos, trocou seu uniforme por uma roupa mais simples. Depois, caminhou tranquilamente para o holodeck. Não teve problemas para encontrá-lo. Acessou o painel da parede. Computador, uma sala com tablado de madeira. As portas quase imediatamente se abriram e ele entrou. Os hologramas táteis tinham formado uma sala quadrada bastante grande, com janelas redondas para um dia ensolarado. Todo o piso era feito de madeira e a parede posterior tinha um grande espelho. Joy sentou-se de pernas cruzadas e regulou o fone na cabeça, meditando e esperando. Precisava controlar aquela coisa que estava incomodando seu coração. A porta se abriu e Harley entrou. Joy se levantou também. A garota vinha usando uma grande camiseta regata humana que deixava mostras sobre os escamosos, em conjunto com shorts neon roxo. Quer começar? Ela respirou, deu um grito e partiu para cima dele sem que ele esperasse. Joy foi pego pela cintura, erguido e jogado no chão, com a garota em cima. Ela tentou agarrar seu pescoço, mas ele empurrou seu braço e deu uma cotovelada em seu rosto, a fazendo cair para o lado. Joy rolou para o outro e se colocou de pé. A garota avançou nele novamente, mas desta vez ele estava preparado. Agarrou a cintura dela e girou seu corpo, a jogando rodando do outro lado do piso de madeira. Pensei que Cardassianos fizessem melhor do que isso. Ela grunhiu e se levantou. Parecia estar sendo mais cautelosa agora. Joy deu 2 passos adiante e deu um chute na lateral dela, que agarrou sua perna e o puxou para junto de si. Antes dele poder revisar, já tinha tomado 2 socos seguidos no rosto e só não tomou o terceiro porque se abaixou bem na hora. Ele desferiu um soco nela, mas doeu mais nele do que na garota. Ambos ficaram de frente um para o outro, trocando socos consecutivos. Ela lhe acertou um bastante forte na região do nariz e ele caiu tonto para trás. Se é só isso que um bajuriano pode fazer, então sei porque exterminamos o seu povo. Ele grunhiu de raiva e se levantou com dificuldades. A garota correu para pegá-lo de novo, mas Joy a segurou. Joy virou o corpo dela com violência e a colidiu com brutalidade contra a vidraça na parede. Harley caiu de barriga para baixo, mas logo em seguida se levantou e acertou um soco em seu estômago. Joy se dobrou, gritando de dor, e ela se aproveitou disso para dar uma joelhada em seu rosto e um chute giratório em seu peito, o jogando para trás. Ele não tinha mais forças para continuar, e aparentemente ela também não, porque desabou no chão. Você perdeu. E ele começou a dar risada, embora com uma dor inacreditável. Não houveram perguntas a respeito do que aconteceu com eles, principalmente por parte do doutor. Ele parecia, à percepção de Joy, muito esperto para achar que 2 pessoas que chegaram com mais de 4 ossos quebrados numa enfermaria tinham se acidentado esquiando. Joy havia quebrado todos os ossos do nariz e Harley tinha tido vários cortes nas costas, embora suas escamas duras tenham evitado coisa pior. No geral, estavam bem. Eram procedimentos médicos bem simples de se resolver e antes do final daquela noite eles tinham ido em direção aos seus alojamentos pessoais. Não disseram mais nada um ao outro aquela noite. Sendo assim, o restante da viagem passou tranquilamente. Joy não foi requisitado para mais nada e passou o restante do tempo de viagem ou em seu alojamento ou tentando, com a ajuda de Naf, entender o que significava aquele som horrível. Embora também não tivessem tido nenhum resultado. Tem que ter uma explicação, disse a garota, em uma das milhares das vezes que tentava quebrar o padrão daquele chamado. Isso não é aleatório. Olha essas linhas de comunicação. Isso é uma mensagem. Joy concordava com ela. Só não tinha tido nenhuma ideia a respeito do que aquilo podia significar. Já tinham tentado tudo. Código Morse, diálogos anaxolianos, todos os tipos de comunicação conhecida da frota. O computador da nave não conseguia ajudar em mais nada. Tem algo muito óbvio aqui. Você não consegue consultar com seus outros hospedeiros? Ela olhou como se estivesse fazendo graça. Um trio não é um telefone. Eu não posso ligar para o hospedeiro anterior. Não tem uma antena na minha... Ela parou imediatamente de falar. Ficou olhando para Joy. Cabeça. Ele piscou para a garota e começou a chegar no raciocínio dela. Como somos burros? Ela abriu a boca e começou a dar pulinhos. Estamos estudando essa porcaria como se fosse uma comunicação padrão, mas miscoanos não se comunicam por cordas vocais. Eles usam sinalização por ondas baixas. Eles se comunicam pelos chifres. Mas Joy piscou. Já tentamos comunicação miscoana. Mas tentamos só interpretar como se fosse uma linguagem comum. Ele pensou, então. Se pudermos então separar o miscoano dessa linha de código... Ela acenou, feliz da vida, e disse...
Computador, quantas linhas de código tem essa comunicação? 7.543, todas desconhecidas. Ambos voltaram a murchar. Sua teoria era baseada no fato de que haviam linhas de comunicação sobrepostas em meio àquele ruído. Mas Charlotte teve outro pensamento. Computador, qual a duração e a frequência dessas linhas? 34.567.23 milésimos de segundo. Faixa em banda subespacial estreita. Existe algum fator semelhante na base da frota que use essa linha? Não precisa ser exato, pode ser aproximado. Feixes de transporte utilizam uma linha de 34.567.22 milésimos de segundo. Naf franziu o senho, sem entender. Feixe de transporte? Joyce sorriu com seus olhos. É isso. Essa mensagem está coberta por uma assinatura de transporte. É por isso que nós não achamos nada no banco da frota. Cada espécie usa padrões de feixe de transporte diferente. Esse transporte pode ser romulano ou klingon, não tem como saber. Não temos essa informação. Computador, separe as linhas desse trecho. Arranque tudo o que tiver em banda subespacial estreita. Linhas de código separadas. O computador demorou alguns segundos e na tela à frente deles as linhas de código se separaram. Havia uma faixa mais abaixo, quase oculta pelas gigantescas linhas de código alienígena. Reproduz a faixa 2. Ambos respiraram fundo e imediatamente o som curtíssimo chegou a eles. Para quem está nos ouvindo no espaço, precisamos de ajuda. Estamos sob ataque. Ele está nos matando um por um. Não conseguimos pará-lo. Precisamos de ajuda. Temos crianças a bordo. A mensagem acabava aí. Ok, disse Naf. Isso é um achado. A capitã estava certa, eles foram atacados. Mas Naf parecia aturdida. Mas, no meio do território da Federação? Quem faria isso? Antes de Joy pensar numa resposta, o alto-falante apitou e a voz da capitã ecoou. Sr. Charlotte, Srta. Vex, estamos nos aproximando do cinturão de Betazed. Precisamos de vocês dois. E Joy concluiu. Vamos descobrir quem começou essa confusão toda.